Programa livre para todos os públicos. Agora a gente vai tentar entender com o nosso convidado, que é o João Luiz. Bem-vindo, obrigada pela presença, João Luiz. O que é coaching integral sistêmico? Primeiro a gente vai por partes. O que é coaching? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre coaching integral sistêmico. Tá? O coach, na realidade, Carla, ele é um trainer que ele trabalha com o seu cliente, descobrindo o estado atual, tá? E identificando o estado desejado aonde ele quer chegar. É meio que psicológico isso também? Mexe com o psicológico? Um psicológico e o emocional. Eu vou chegar lá, tá bom? Então, nós trabalhamos com ferramentas, planos de ações e eliminando tudo aquilo que impede a pessoa chegar ao seu objetivo. Isso é o coach. O integral. Então, vamos lá. Nós trabalhamos com os dois hemisférios, tá certo? Direito, o esquerdo, que é o cognitivo, e o direito, que é o emocional. E o sistêmico, que nós trabalhamos com todos os pilares da vida do ser humano. Por exemplo, o emocional, o espiritual, o conjugal, filhos, parentes, o profissional, financeiro. Isso, se um está desequilibrado, interfere em todos os outros. Perfeitamente. Você está ruim no trabalho, aí você chega em casa estressado com a mulher, briga com os filhos, chuta o cachorro, sai descontando em quem não deve. Deus nos fez para excelência. Então não tem como, nós colocamos o sistêmico como se fosse uma roda. Então nós numeramos de 0 a 10. Se você está 10 no profissional e está 3 no conjugal, não tem como essa roda girar. Tá? Então, como se fosse um pneu de carro furado. Isso se chama disfunção. E toda disfunção tem que ser tratada. Tá bom? Qual a causa maior disso aí? Na realidade, são crenças. Nós temos as crenças que possibilitam, que nós chamamos crenças positivas. E as crenças limitadoras, que causam o bloqueio dessa pessoa chegar ao estado desejado, aos objetivos, aos seus sonhos. O lado esquerdo, vou explicar melhor, o lado esquerdo é o cognitivo. Então você já conhece, vou te dar um exemplo de pessoas inteligentíssimas, cheias de projetos. Mas o lado esquerdo é que comanda. O lado direito, que é o emocional, que é das ações, das atitudes, ele não executa. Então essa pessoa sempre vai ficar com ideias, vai ficar com projetos, mas não coloca na prática. É aquele super inteligente que nunca deu certo. Exatamente. Enquanto o emocional, podemos dizer que são pessoas, um exemplo, humildes, semi-analfabetas, que hoje são ricas, são milionárias. Por quê? Predominou o lado direito. O lado da emocional, que é de execuções. Então essa história de você tentar aprender a dominar esses dois lados é que vai te dar realmente Perfeito. o Nós sucesso. temos que nivelar. Tá? Então, eu vou te dar exemplos de crenças. Porque às vezes a pessoa pensa que crença é religião. Não, crenças é você crer. O ser humano, na formação do 0 aos 12 anos, é que é onde aparecem as crenças. Tá? Então, o que acontece? Aquela criança vê o pai sempre batendo na mãe. E ali vai causar ou um forte impacto emocional, ou outra definição para a crença. O que acontece? Quando ele ouve, ele ouve, ou vê, ou sente repetidas vezes aquela ação. Então gera uma crença. Ele passa a aceitar aquilo como uma verdade. Normal. Quando ele se tornar adulto, se for uma garotinha, o que é que ela vai imaginar? O homem não presta, ou quando eu casar, eu vou ser submissa ao meu esposo. Eu tenho que apanhar. Eu tenho que apanhar. Tá? Se for uma criança, a mãe fala: você não estuda, você não vai dar para nada, você não serve para nada, tá? Então ela vai invalidar aquela criança. O que é que acontece? A criança tem a mãe como herói. Então, se a minha heroína está falando que eu não presto, que eu não vou dar para nada, que eu não vou trabalhar, que eu não vou ser um cidadão, então eu vou ser. Às vezes até isso inconsciente, mas fica guardado. Minha mãe e minha avó costumam dizer: não diga palavras ruins para uma criança. Pronto. É exatamente então, isso, vamos lá. né? Não só para criança, tá? As palavras têm poder.
E aí, quando você chega para uma pessoa e começa a validar, olhando nos olhos, e falar o seguinte: olha, você é uma excelente profissional. Há mais de 10 anos sempre te vejo na televisão e te admiro muito pela sua maneira de transmitir. E você é uma pessoa espetacular. Por mais que você saiba que eu estou te validando, mas você começa a sentir esse merecimento. E às vezes as pessoas não têm isso, então nós chamamos de autossabotagem. Quando a pessoa não é validada. Acredita, né? Não é validada. Se eu tenho meu filho ou minha filha e eu falo para ela: você é inteligente, você vai se formar e vai ter um ótimo emprego. Então eu estou validando aquela criança. E ela vai entender isso, que ela é inteligente, que ela vai se formar e vai ter um ótimo emprego. Mas dá pra gente fazer isso depois que você já, digamos, não foi validado a sua vida inteira? Só o coach? Com certeza, o coach faz isso. Então, o que é que acontece? Nós utilizamos a ferramenta principal do coach, Carla, é o PPS, que nós chamamos, que é Perguntas Poderosas de Sabedoria. Então, eu tenho um cliente que naquele momento ele tem alguma depressão, ele tem uma baixa estima. E com essas perguntas poderosas, em algum momento ele vai perceber qual foi a época ou o que foi que deu um forte impacto emocional. Que deu trauma. Que deu esse bloqueio. E aí é como se a pessoa, é como um time de futebol. Quando você vai jogar com o adversário, quando você conhece o adversário, então é mais fácil você vencer. Não é isso? Uhum. E quando a pessoa sabe qual é o trauma, o que causou, ela vai conseguir ultrapassar isso aí. Porque nós temos também... Eu vou ter que encerrar, já que estão colocando a nossa musiquinha. Quando é que vai ser esse curso? Não é curso, no caso... É um treinamento. Os clientes me ligam, nós temos sessões, tá bom? Então, é como se fosse uma sessão de psicológica, né? Psicologia, de trabalho mental. É uma ajuda com perguntas poderosas. Então, olha, vou passar o telefone do João Luiz para quem quiser saber mais detalhes, porque na verdade isso é uma coisa bem pessoal, né? 3245-3262. 3245-3262 é o telefone do João Luiz, que é empresário formado em coach integral sistêmico. Então, você conversando pessoalmente com ele, vai saber o que é que está te causando o seu trauma ou o que está te travando aí, impedindo o teu sucesso. Já subiram ali os créditos. Olha, obrigada, João, pela participação aqui. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, Maior Brasil. Um cheiro grande para todo mundo. Amanhã, 3h30 da tarde, em ponto, eu estou de volta com mais dica, informação e diversão. Tchau.